Com o passar do tempo, o YouTube foi atualizando as suas diretrizes e eliminando completamente certos tipos de canais. E uma dessas categorias de canal que foi de vala foram os canais de pegadinha. O que, graças a Deus, eu não sei se muita gente vai sentir falta desses daí não, tá? Mesmo que a imensurável maioria dos vídeos de canais de pegadinha famosos eram fake, e até mesmo canais como o do Zóio, que não eram necessariamente de pegadinhas, eram de desafios, mas muitos dos desafios do Zóio eram pegadinhas, acabou sendo pego ali no fogo cruzado. Só que por mais que muitos desses vídeos sejam fakes, não quer dizer que tenham aquelas pessoas ali, os canais menores, que falam, porra mano, vou tentar fazer essas pegadinhas porque eu não acho que é fake. E aí ele vai lá, mexe com estranhos de verdade, e é óbvio que ele acaba numa maca de hospital com um objeto não identificado alojado no seu estômago. Pois é essa daí que a gente vai falar hoje. Mas no caso, não é nenhum canal de pegadinha brasileiro, é um lá da gringa, o Tanner Cook, que ele simplesmente faz coisas patéticas, tá ligado? É aquele conteúdo que você fala, nossa, mano, você não deveria nem estar chamando isso aí de pegadinha, moleque. Aonde consiste nele ficar sendo insuportável com pessoas aleatórias na rua, esperando alguma reação delas ali pra fazer o conteúdinho dele. Porque ele em si tem a mesma personalidade do que uma batata. Você pode ver que esses caras aí não tem muito acontecendo, né? Então, rapaziada, hoje vamos entender como um maluco de um canal de pegadinha quase foi de base, mas faltou isso daqui, amigão. E depois da sua recuperação no hospital, admitiu que não tá nem aí e iria continuar fazendo essas merdas e continuou. Surpreendente que a seleção natural não agiu aí no meio, viu? Mas, vamos lá. Pra vocês que talvez não pegaram nessa época, os canais de pegadinha eram uma categoria muito forte no YouTube mundial, na verdade. E esse foi um formato que funcionou especialmente aqui no Brasil, já que pegadinha e brasileiro era um bagulho que a gente tava acostumado de ver na TV. O Silvio Santos tinha um quadro no programa dele dedicado a pegadinhas, que eram coisas mais leves, até umas mais elaboradas, mas com o tempo foi diluindo e aí passou pra internet. Só que aí começa a problemática. Quando você tá pegando da TV, você tem ali recurso, né? Alguém vai falar, pô, é o SBT, né? Você tá na TV, a pessoa já, ô, tô na TV, não sei o quê. Agora a sensação fica completamente diferente quando alguém vai lá, dá uma aloprada em você e fala, ah, você tá no canal Jorginho Pegadinhas. O cara vai olhar pra tu e vai falar que é o Jorginho, mané, se liga, moleque. E foi exatamente a natureza perigosa desse conteúdo que fez com que ele fosse extinto da plataforma. Alguns dos maiores canais que a gente tinha aí era o canal Boom, que muitas pegadinhas eram fakes, eram atores, e também eram de muito mau gosto, né? Se fosse verdade isso. Como, por exemplo, a pegadinha da diarreia no elevador, aí depois a gente tem a pegadinha da diarreia, aí a gente tem a pegadinha da diarreia 2, e pelo que eu vi aqui a gente tem até uma 3 e uma 4. Eu realmente não sei por que o YouTube não gostaria desse tipo de vídeo. E pra vocês terem uma ideia, mesmo com o canal Boom tendo pra casa dos milhões de inscritos, ele foi completamente deletado da plataforma. O que tem hoje em dia são só vídeos arquivados por outras pessoas, porque o canal mesmo foi pro caralho. Mas nada se compara com a proporção que isso teve lá na gringa, com canais como o do Vitaly ou FuzzyTubes, que são duas pessoas tenebrosas, assim, meu Deus do céu. Só que essa exata popularidade e atenção que esses canais recebiam fez com que canais menores, como o do Tanner Cook, o cara que a gente vai estar falando aqui hoje, aparecessem. Eu nunca fui fã de pegadinha, e não porque, nossa, eu sou uma pessoa muito séria e culta para assistir esse conteúdo fútil. Não, é porque eu acho vergonha alheia, eu não consigo assistir, eu simplesmente não consigo. Meu corpo, ele se sente mal, tá ligado? Fica, ai, não quero ver. E também porque eu nunca entendi muito o apelo. As pessoas colocavam, tipo, vou fazer atos horríveis, pegadinha no final, então tá tudo bem, tá tudo suave. O próprio Tanner Cook é uma pessoa que faz isso, com vídeos como pegando as raquetes de jogadores de tênis, pedindo pra estranhos jogarem Twister sem roupa, pegadinha, pegando as compras das pessoas no mercado, pegadinha, cometendo crimes, pegadinha. Não, isso aqui não tem como não, olha isso daqui, ó. Roubando colchões de lojas, pegadinha. Tá vendo? Os caras vão lá, eles cometem um ato criminoso, falam, não, mas é pegadinha, calma, você tá chamando a polícia? Por que você tá chamando a polícia? Você não tá dando risada, cara? Mas olha pra câmera ali, mano, tá tudo certo. Porque uma coisa é o MrBeast fazer uma graça dessa e depois falar, você tá no maior canal do YouTube, tome aqui 100 milhões de dólares. E ainda assim seria um bagulho bem paia. Mas no caso do Tanner, ele só é alguém sem noção, que gosta de ficar incomodando pessoas, e ele coloca a pegadinha no final pensando que isso muda algo, mas na vida real, não é assim que funciona. Esse incidente aconteceu em abril de 2023.
vez, aonde o Tanner tava lá com o seu cameraman e outro parceiro no shopping, enquanto eles estavam fazendo, eu não entendi muito bem, não dá pra ouvir muito áudio, tá ligado? Ele tá falando qualquer porra, e aí ele fica colocando o celular na orelha de um estranho que só tá pegando a comida dele ali, e fica seguindo o cara, fazendo isso repetidas vezes, e o cara falando, ai mano, se afasta, tá ligado? E ele é maior e tudo mais, e, mano, eu sei que você tá no shopping, mas você tá nos Estados Unidos também. É um lugar meio imprevisível, as pessoas andam com armas lá, né? Inclusive o cara que tava sofrendo a pegadinha, e o vídeo é esse. Esse frame aqui já começa muito foda aqui. Olha que absoluto imbecil esse moleque parece, tá ligado? Mano, na moral, eu já vi crianças mimadas e os caralho, mas eu não sei que tipo de criação você tem que dar pro seu filho pra ele acabar sendo isso daqui. Porque, olha lá, aí começa o vídeo, eu não vou traduzir, eu sinto muito, porque eu realmente não consigo entender o que eles estão falando, mas só tenha em mente que ele está incomodando um estranho que está pedindo pra parar, olha lá. E olha lá, já falou pra parar 2 vezes, né? E é engraçado que você olha o mano, você fala, ah, deve ser um cara esquisitão, quietão, né? Todo ali na dele, barba ali por fazer, cabelão meio jogado. Deve ser um cara, pô, ele não vai fazer nada, ele jamais reagiria. É aí que você se engana, né? Não mexa com estranhos. A aparência não diz muita coisa não, viado. Bom, eu vou ter que parar o vídeo aqui, mas acho que deu pra entender, né? Porque depois disso o Tanner só vai ficar estirado ali no chão. Você culpa quem nessa situação? Fala pra mim, tá ligado? Porque é óbvio que a reação do maluco, ela não foi certa. Ele tava ali, ele emocionou, tá ligado? Emocionou, é óbvio. Mas ainda assim, mano, você não sabe o que tá acontecendo, tá ligado? Dá pra julgar tanto assim. O cara tá saindo do caminho, ele sai da casa dele e fala, eu vou incomodar estranhos. Tipo, você espera algum resultado diferente? Você espera que em algum momento alguém não vai reagir, alguma coisa ruim não vai acontecer? Pense em uma situação evitável. É exatamente essa. E aí vocês perguntam o que acontece depois disso. Bom, Tanner ele foi levado para o hospital, onde ele ficou por alguns meses ali em recuperação, sobreviveu, parará, tudo certo. Já o outro cara, o que efetuou o disparo, o Alan Collie, ele foi detido pela polícia na hora e já foi levado para a delegacia, aonde teve o julgamento, parará. E ele sofreu 3 acusações, onde 2 delas caíram, que uma foi de usar uma arma de fogo numa intenção maliciosa e a outra foi a intenção de ferir outra pessoa, né? Como se ele quisesse começar aquilo ali, aonde o juiz falou que não é culpado dessas coisas aí. O que ele foi culpado foi de ter usado uma arma de fogo dentro de um espaço fechado que era o shopping. Enquanto o Tanner, que iniciou tudo isso, só ficou de molho no hospital. E aí quando ele saiu, só se liga no que ele falou. Essa é a mãe dele, by the way, tá? E ela só tipo, dá uma risadinha, tipo, para de fazer essas gracinhas aí. Pô, meu Deus do céu, pensa numa mãe que não tem o menor pulso firme, cara. Pô, na moral, cara. So you'll continue to make videos? Yeah, probably. We'll see, you know? How disappointed are you about this? I really don't care. I mean, it is what it is. It's God's plan at the end of the day, so... It is what it is, né, amigão? Vou continuar gravando os vídeos aqui, né, pô? Acontece, né? Acontece. Não aprendi nada com as minhas ações e as consequências delas. Deve ter alguma coisa na água da casa que esse moleque mora, porque não tem sentido, sabe? E não tem sentido a mãe que está atrás dele ouvir o filho falando um bagulho desse e tipo, não, suave. Ele faz o que ele quiser, né? Não tem muito o que fazer. Meu Deus do céu, mano. Oh, tá maluco, cara? Tenham em mente que um tempo antes disso daí acontecer, um outro canal de pegadinha acabou indo de base totalmente, porque olha essa pegadinha. Só escuta isso daqui, amigão. Ele estava fingindo que ia roubar um banco, aí ele parou no estacionamento da frente do banco, assim, né? E aí ele começou a correr em direção a uma pessoa completamente aleatória que estava saindo do carro, com uma faca de brinquedo. O que você acha que aconteceu depois? Nos Estados Unidos. Eu acho que a história se conclui sozinha, né? Mas aonde isso é a pegadinha? Você fala pra mim, amigão, aonde você... Ai, meu Deus do céu, cara. E aí, com esse contexto, né, com isso tendo acontecido, que virou uma puta de uma manchete na época que aconteceu, o cara vai lá e fala, não, vou continuar pela pegadinha, né? Ai, meu Deus do céu, cara. E o pior de tudo é que ele continuou. E ele continua até hoje em dia, tá ligado? Quer dizer, ele parou agora, acho que ele viu que não tava dando certo, que o último vídeo postado dele foi há 5 meses atrás, aonde as pegadinhas era só ficar gritando numa loja, eu fui preso, o que basicamente resume nele ficar incomodando as pessoas, incomodando a polícia até ele preso. Não significa
nada demais, tá ligado? Só tá realmente perdendo o tempo de todo mundo. Ele também tentou farmar algumas vezes aquele incidente que aconteceu agora uns anos atrás, né? Mas sem muito sucesso, só 43 mil views, tá ligado? Porque o moleque não tem nada, tá ligado? Tem nada acontecendo com ele. Ele é outra batata. Mas, infelizmente, por mais que esse conteúdo de pegadinha tenha sumido da internet, hoje em dia a gente tem uma versão ainda pior disso, que são algumas pessoas fazendo lives IRL, como o Johnny Somali, é o maior exemplo, onde eles só saem fazendo pegadinhas, né? Só não carrega o nome, mas eles ficam sendo completamente insuportáveis, enchendo o saco de geral pra todo e unicamente o ganho pessoal. Tenha medo de encontrar um youtuber IRL quando você estiver andando na rua, viu, amigão? Que são pessoas imprevisíveis. É claro que a gente tem os maneiros, aqui no Brasil especialmente, a gente tem uma rapaziada da hora, mas aqui no Brasil também tá começando a aparecer uns aí que, olha, meu Deus do céu, viu, cara? O conteúdo dos caras é mágico, assim, sabe? Não tem nem outra palavra pra descrever. E eu acho que eu não preciso nem finalizar esse vídeo tentando passar uma mensagem pra vocês, porque todo mundo aí tem os parafusos no lugar. Diferente de um imbecil que nem esse Tanner Cook, que, mano, ele claramente nasceu com algum pedaço faltando ali da cabeça dele. Mas bom, rapaziada, por hoje o videozão vai ficando por aqui. Engraçado, né? Imagina só você ter que sair de casa, botar sua vida em risco, mexendo com estranhos pra ganhar visualizações no YouTube. Enquanto o Raposito fica só roubando meus vídeos e fazendo ganho na vida. Às vezes o que esse maluco precisava era só de mais referências, né? Talvez esse é o problema. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Por hoje eu irei ficando por aqui, mas não sem deixar a mensagem final do vídeo, que é: eu ainda não consigo compreender o cerebelo de alguém que faz pegadinhas num país onde é, tipo, suave se andar com a Glockzona na cintura. Sei lá, né, mano? Eu acho que esse é o lugar que eu menos me sentiria à vontade pra mexer com quem eu não conheço.